Eu não vou dizer para você, não, então, a minha história é assim. Eu era um cara com muita dificuldade, aí simplesmente eu trabalhei, ganhei dinheiro e fiquei rico. Isso é folclore. Foi nessa escola, na minha primeira palestra, que uma moça lá no fundo, quando eu fiz uma pergunta que eu já fazia há 10 anos, que eu faço palestra há 10 anos, eu falei, olha, eu vou fazer uma pergunta que até hoje ninguém me respondeu. A primeira era se alguém conhecia algum caso de alguém, em algum lugar, que teve uma simples ideia na internet e ficou milionário com aquilo. E em seguida eu perguntei se alguém sabia da história do Bill Gates. Bom, muitos responderam aquilo que eu estava acostumado a ouvir. A maioria acaba pensando igual. Ah, o Bill Gates, ele era um cara pobre, que estudou em Harvard. Aí teve um outro que falou que ele não era pobre, que ele era classe média, e ficou rico. Já uma meia dúzia disse, olha, o Bill Gates, ele era muito pobre, mas ele teve uma ideia, inventou um software e criou a Microsoft. Em seguida, outros disseram, teve o cara que inventou o Facebook, que também ficou rico, e o outro que inventou o Google, mas uma mocinha lá atrás, bem calmamente, ela disse assim, bom, eu acho que ele não era pobre, porque ele estudava em Harvard, custa $10 mil a faculdade. Foi a primeira sacada. Em seguida ela falou assim, poxa, ele não devia ser pobre, porque pelo que eu li a fundo, o pai dele era um grande advogado. Que o Bill Gates é gênio, que ele é especial, que ele é espetacular, eu não tenho dúvida. Tá certo? Mas ele já tinha um berço. Bom, comigo eu também tive um certo privilégio. Eu nasci numa casa estruturada financeiramente, só que nessa casa existia uma norma. E a norma era, filho bom é que faz direito ou medicina. Eu falei, puxa vida, direito tem que ler aqueles livros chato, grosso, desse tamanho, não é para mim. Medicina, abrigente, meu Deus, eu vejo uma gota de sangue e caiu duro para trás. Não vai dar certo. E quando eu tinha os meus 7 anos, o meu pai instituiu que férias é coisa para vagabundo. Ele dizia, eu nunca tive férias, e filho meu, nas férias vai estudar. Então, nas férias de janeiro, nas férias de julho, ele nos mandava fazer intercâmbio. E foi no meu primeiro intercâmbio que eu descobri uma facilidade que eu tinha, que todos nós temos, qualquer pessoa tem, que é o chamado elemento-chave. O elemento-chave é aquilo que você tem facilidade em fazer, que você tem uma facilidade em fazer uma certa coisa de um modo melhor do que as outras pessoas. Isso se chama elemento-chave. Às vezes você descobre mais tarde, às vezes você descobre mais cedo, mas o que você não pode é deixar se enganar. É você viver o sonho de uma outra pessoa. É você querer ser alguma coisa que você não é. E ao chegar nos Estados Unidos, o ônibus da excursão que ia me levar para casa, eu estava com 7 anos, ele quebrou. E os integrantes da excursão foram passear, gastar um pouco de tempo enquanto o ônibus era arrumado, em uma loja chamada Toys R Us. Para quem não sabe, a Toys R Us é o pão de açúcar dos brinquedos. É um supermercado que tem todo tipo de brinquedo que você imaginar. Naquela época eu vinha de um país subdesenvolvido, um país que a importação era fechada, e que para você ter acesso a um produto importado, você dependia que alguém trouxesse para você. Eu entrei naquela loja e meu mundo parou. Conclusão da história. Eu peguei meu dinheiro de 30 dias de viagem e gastei em 30 minutos ali dentro. Fiquei sem um puto no bolso. Quando eu cheguei na residência que eu estava alocado, ao invés de estudar inglês, eu falei, para que estudar inglês? Eu quero é brincar. E eu comecei a desmontar, aprender a ligar, desligar, montar e desmontar aqueles brinquedos. Cheguei no Brasil, meu pai foi me buscar no aeroporto, falou uma frase em inglês, eu balancei com a cabeça que sim, que eu não entendia lufas do que ele estava falando. Cheguei na sala de aula, sem saber falar uma palavra em inglês, mas com conhecimento, junto a brinquedos, que aqui sequer existiam na imaginação daqueles colegas do 2º ano primário. Uma coisa que eu aprendi naquele momento é que é muito mais fácil você ganhar dinheiro com algo que ninguém conhece e que ninguém mais faz, do que fazendo aquilo que todo mundo já faz.
Poxa, o mundo não tem 100 anos, tem 5 bilhões. Ah, mas eu tive uma ideia. Leia, pesquise. Alguém já deve ter tido essa ideia alguns anos atrás. Bom, na sala de aula, com aqueles brinquedos, o sucesso foi tremendo. Eu tinha algo que ninguém sequer tinha visto. Só que quando entrava com o brinquedo em sala de aula, o professor não conseguia dar mais aula. Porque ninguém queria mais prestar atenção na aula. Todo mundo queria era brincar. E eu ficava preocupado porque os alunos, além de não prestar atenção, não sabiam manusear aqueles brinquedos. Eu falei, puxa vida, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou botar ordem na casa? Eu reparei que os alunos saíam para tomar lanche. Eu falei, já sei. Ao invés dele comprar coxinha no recreio, ele vai me dar o dinheiro da coxinha para usar o brinquedo. Quando o aluno queria, um coleguinha de sala queria brincar com um daqueles brinquedos, eu falava, olha, R$2, 2 cruzeiros, era uma outra moeda, né, na época. E durante o intervalo, ele podia manusear aquele brinquedo. Então eu consegui organizar e rentabilizar aquele processo.